Agora eu gostaria de chamar o Luiz Fernando Nascimento, representante da Rede Esporte pela Mudança Social. Por favor, Luiz. Por favor. Depois tem mais dois. Não, tem mais dois. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade, Luiz, estar representando a Rede Esporte pela Mudança Social aqui. A REMS, a Rede Esporte pela Mudança Social, não é um CNPJ, é uma rede que junta diversas entidades. Pode passar. E eu vou só trazer esse contexto porque é importante, o protagonismo vem sendo cada dia maior em função da participação dos próprios membros. A gente tem aí uma fundação em 2007 com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do PNUD da Nike. O objetivo principal era fortalecer organizações que reconheçam o esporte como fator de desenvolvimento humano, então, na sua essência, desenvolvimento humano, né? Baseado em 3 objetivos principais: fortalecer as organizações sociais, trabalhar dentro da melhoria das políticas públicas envolvendo o esporte, disseminar conhecimento, ou seja, levar para entidades menores e pessoas que às vezes apoiam ou fundaram as suas próprias entidades conhecimento e também talvez diversificar um pouco mais os financiamentos, atrair financiamentos como grupo e poder diluir isso entre os diversos participantes. A rede, de uma forma geral, hoje tem 116 organizações, são mais de 2.000 locais de atendimento no Brasil, mais de 60 modalidades esportivas atendidas, mais de 457 mil pessoas atendidas pelos membros, então é um volume significativo, mais de 300 mil pessoas alcançadas pelas redes sociais, 15 mil funcionários e voluntários envolvidos dentro dessas 116 entidades. Então, é um pacote de entrega interessante e começa a cada dia a ter um protagonismo maior. A gente está em mais de 200 municípios do Brasil, assim como a Ana Moser falou. Em alguns casos, a leitura dos dados tem que ser ajustada, porque, apesar da sede estar num local, ela atua com o recurso da lei em outro local e talvez isso não seja visto. No próprio caso do Instituto Compartilhar, que eu sou o gerente executivo, a gente trabalha em 43 municípios, dentro de escolas públicas, como professor da rede pública. Então, o recurso entra pela sede do Rio, onde é a sede principal, mas a gente coordena tudo por Curitiba, mas ela aparece como o Rio, a gente recebe e coordena por Curitiba, e a gente dilui isso em vários lugares do Brasil. Então, a leitura é uma leitura que precisa ter uma atenção especial, e isso é muito importante, para que a gente, fazendo a leitura correta, possa tomar decisões melhores também. Por favor. Então, esse é um problema, né? Uma inatividade permanente, não é só da população mundial. O Brasil vem acompanhando essa inatividade, os indicadores são muito ruins, e a gente, falando de crianças e adolescentes, a gente tem tido cada dia indicadores de maior grau de inatividade física e, com isso, a gente está perdendo saúde, né? Então, como foi falado aqui, a gente tem um pacote muito forte de atração das crianças para poder trazer preventivamente ações que vão gerar hábitos de vida saudável. Então, a gente vai formar pessoas melhores através do esporte, com certeza, mas a gente tem que também usar essa força do esporte para fazer com que eles tenham hábitos de vida melhores e que eles, mesmo não sendo atletas, eles venham a ser pessoas mais ativas, e a gente vai diminuir índices de segurança que são bastante alarmantes, mas também índices de inatividade com um gasto público de saúde gigantesco, né? Isso sem falar na educação, que já foi bem falado aqui, né? Por favor, o próximo. Então, os indicadores são realmente muito preocupantes. Os sistemas de saúde, cada dia mais cedo, gastam um recurso muito significativo, e a gente vê aí, como o próprio Luiz Lima falou no início, não dá para cortar o esporte pensando só no esporte. Quando se corta o esporte, corta a educação, corta a segurança pública, corta a saúde, corta uma série de outros elementos que deveriam, inclusive, seria muito bom estarem trabalhando juntos. Seria muito bom a gente ter convidado para uma audiência dessa
alguém do Ministério da Saúde, do Ministério de Segurança Pública, porque eles têm que entender que o esporte tem um fator de alcance muito maior do que somente o esporte. Às vezes a gente não os coloca aqui e depois a gente cobra uma postura que não é de engajamento. Eu acho que esse é um ponto importante também. O próximo, por favor. Então, estão aí os números e infelizmente, a mídia traz dados muito mais negativos do que positivos, né? Para cada dado positivo, a gente tem 10 dados negativos, né? Dificilmente, eu sempre brinco nos nossos projetos, infelizmente, a gente não consegue atrair no projeto social mídia, mas se acontecer um problema de uma morte, graças a Deus a gente tem 20 anos e não teve nada, mas se acontecer um problema de saúde numa criança, todas as televisões aparecem, todas. E elas vão fazer um levantamento de tudo que você faz de errado, sem levar em nenhuma consideração tudo que você faz de certo. Então, esse é um problema que a gente também tem que tentar trabalhar. A lei não permite que a gente faça divulgação, porque não deixa que use recursos para publicidade, mas talvez a gente, para tornar os projetos sociais mais conhecidos e atrair mais patrocinadores, a gente precisa ter, talvez, na parte educacional, alguma coisa que permita dar visibilidade. Senão nós vamos concorrer com o esporte de rendimento que tem na mídia o seu maior elemento de visibilidade. E aí é sempre muito difícil. Então, a estratégia da Rede Esporte pela Mudança Social é mobilização, representatividade e gestão de conhecimento. A gente tem evoluído bastante. Se no primeiro momento as 30 organizações elas tinham uma concentração no Rio, em São Paulo, em Minas ou na região Sudeste, a gente tem criado processos para incluir e trazer membros que representem o Brasil todo. Então, talvez esse também seja uma boa dica, Luiz, a possibilidade, como a gente fez na rede, de ter padrinhos. Padrinho é quem, de certa forma, atrai, cobra e ajuda de uma entidade nova, que não tem, como a Ana falou, concentra porque a gente tem quantidade de pessoas e qualidade de pessoas para trabalhar com a lei. Se a gente não tivesse isso, a gente não conseguiria fazer o uso da lei, porque ela é complexa, não só na sua captação num bom projeto, mas na sua operacionalização e principalmente na sua prestação de conta. Se você emitiu uma nota errada no início, não tem volta lá no final. E aí, quem está ali num município muito pobre, que não tem isso, ele é o executor do projeto, ele tem muito medo de entrar nessa área, porque ele tem medo de perder tudo que ele conseguiu, o pouco que ele conseguiu, num projeto que ele achava que era para vir dinheiro, e acabou que ele vai ter que pagar o que ele fez de errado sem nenhuma intenção, né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem hoje padrinhos que trazem, e a gente tem conseguido atrair não só entidades de outros lugares do Brasil, mas também criando a REM Sul, a REM Sudeste, a REM Nordeste, que trabalham mais localmente visando a melhoria da política pública, as leis municipais e estaduais, não só pensando na lei federal, porque muitos estados e municípios já estão com as suas leis, e é importante que eles saibam usar essas leis também, mas não é o caso aqui. O próximo, por favor. Como é que a gente trabalha? São 116 membros, eles votam para escolher uma secretaria executiva. Essa secretaria executiva, ela hoje está no Instituto Família Barrichello, com o William. Ele coordena todas as ações da REMS, tem um CR, um Conselho de Representantes, com 8 membros também escolhidos, que dão suporte para transmitir isso para todos os 116 membros, para que eles também possam, de uma forma muito direta, se beneficiarem desse movimento que a rede promove. Então, a gente está atuando. Pode passar, essa é só a forma de atuar, a secretaria, o Conselho de Representantes e os membros. O próximo, por favor. A gente tem trabalhado muito intensamente, ganhando mais protagonismo, inclusive aprendendo muito com o trabalho todo que a Atletas fez. Então, a Atletas foi, durante praticamente 10 anos, a Secretaria Executiva da Rede Esporte pela Mudança Social, e trouxe uma visão de advocacy muito importante. Se no início a rede tinha muito mais intenção de mobilizar os parceiros, cada dia ela se sente mais à vontade de, junto com atletas do Brasil, estar participando
da influência de políticas públicas e colaborando pela diversidade de membros que ela tem nesses 116 integrantes. O próximo. Então, a gente tem trabalhado muito intensamente nos últimos 4 anos num Sistema Nacional de Esporte. Eu acho que esse é um ponto comum. A gente vai melhorar o esporte do Brasil se a gente, de fato, tiver um Sistema Nacional de Esporte, onde os entes tenham certeza de quem é a responsabilidade em cada um dos itens. Seria impossível a educação do Brasil ser o que é se não tivesse o município com a primeira série, o Estado trabalhando o ensino médio e as universidades com o governo federal. Seria impossível se isso não fosse claro, com as demandas muito claras de responsabilidade de quem tem. Isso no esporte não existe. Ao mesmo tempo que o município faz uma coisa, o governo federal faz um segundo tempo dentro de uma escola que já tem alguma atividade. Então, essa mescla e, algumas vezes, essa sobreposição de ações, ela tira o poder de efetividade da ação e acaba tendo um recurso gasto de uma forma que poderia ser bem melhor utilizado. O Conselho Nacional de Esporte, a rede também está buscando, hoje ela é um membro suplente, está buscando uma participação mais efetiva pela representatividade que a rede tem em todo o Brasil e pelas ações efetivas que têm acontecido. O próximo, por favor. Especificamente dentro da Lei de Incentivo ao Esporte, Ana já falou, a celeridade das reuniões, a gente tem 1.500 projetos, 60 sendo analisados a cada reunião. Se a gente levar isso numa progressão, talvez em 5 anos a gente consiga avaliar os projetos que foram submetidos no ano passado. Submetidos e alguns captados, né? Alguns nem captados. Então, assim, infelizmente, o gargalo saiu do projeto apresentado e agora passou ao projeto analisado, né? Então, é uma preocupação constante o calendário de reuniões, porque está asfixiando, de fato, as entidades, né? É muito difícil apresentar um balanço. Imaginem vocês um balanço de uma entidade do terceiro setor que tem 1,5 milhão na conta. Mas esse dinheiro está bloqueado. Só aparece na conta porque ela é obrigada a colocar esse dinheiro, porque é um dinheiro do CNPJ, mas ela não está liberada, você não pode nem executar, e eu não sei se eu vou conseguir executar se o dinheiro não for liberado pelo Ministério. Então, é uma preocupação muito grande. Essa avaliação de prestação de contas finais, como a Ana falou, é um risco, e esse risco tem afastado muitas das entidades. A gente não tem mais confiança de que, se um crime, com quantos anos pode prescrever? 8. Alguns crimes com 5 anos prescrevem. A nossa prestação de contas não prescreve nunca. É estranho falar nisso, né? É estranho falar nisso, mas é a verdade. Um crime prescreve e a prestação de conta não é um desejo nosso de não ter a prestação avaliada. É que não existe suporte para que isso aconteça. Piorou porque a gente teve 3 mega eventos que tiveram apoio governamental e que tem prioridade. Um Pan-Americano de 2007, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Os nossos projetos vão ficar lá mais 20 anos com um risco de passivo gigantesco, né? A ampliação da renúncia fiscal, ela é muito bem vista, mas junto com isso eu acho que a gente tem que buscar um aumento de empresas que possam fazer o financiamento, não só as empresas de lucro real. Então, as de lucro presumido, isso talvez traga uma proximidade para entidades menores em locais que vão ter, dentro da proximidade com a empresa, um convencimento muito melhor do que as grandes empresas nos grandes centros. Eu acho que esse é um poder de atrair para lugares que precisam mais, né? E a criação de um fundo onde recursos que não foram utilizados porque não houve uma captação ou que foram devolvidos após o projeto não ser totalmente precisa finalizar e não ter sido completamente executado, eles possam ir para um fundo que o próprio Ministério decida para locais e projetos que precisam mais do que outros. Então, esse dinheiro atualmente vai para a União e aí o dinheiro não volta para o esporte. Então, algumas vezes a gente faz uma DRU com muita tristeza, porque ela poderia ir para outro local do esporte e ele acaba indo para a União, né? Mas fomos nós que corremos atrás do captador da empresa, mas ela vai para outro lugar. Então, seria muito bom que esse fundo alimentasse projetos que têm menos. Esse é o principal objetivo da Rede Esporte pela Mudança Social. Abrir um pouquinho mais a oportunidade para entidades menores
e a gente fazer o Brasil um Brasil melhor, senão ele vai se concentrar, como foi mostrado aqui, 55%, 47% Sudeste, porque é onde tem mais visibilidade, onde tem mais empresas e onde tem mais condição, entidades com condição de fazer. Próximo. Então, esse é um pouquinho da rede, a rede vem aos poucos ganhando protagonismo, a gente volta a agradecer, o Vinícius está permanentemente como consultor da rede, aqui em Brasília, atuando no contato direto com vocês, para poder, primeiro, ajudar no que puder, e segundo, para tirar informações que saem no informativo a cada 15 dias, ele manda um informativo sobre tudo que está rolando dentro desse contexto político, para que as organizações também se motivem a participar de uma forma melhor. Elas tinham muito medo de participar politicamente. Eu acho que isso tem que diminuir. A gente só vai ser melhor se a gente participar. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz Fernando. Parabéns pela Remes. Eu gostaria de conversar pessoalmente com você depois, porque entre todos aqui, pela primeira vez, estamos nos conhecendo, para conhecer também melhor o trabalho da Remes e parabéns por levar a lei de incentivo, como a Ana Moser realiza muito bem, através do Caravana do Esporte e outros programas, municípios que dificilmente seriam abraçados pela lei de incentivo. É muito interessante essa sua observação de Rio e que está operando em Curitiba e que operacionalmente funciona lá, mas fica registrado cá. Então é importante também, através desses dados, eles passam a não ser tão reais, né? Então, muito obrigado pela sua colaboração.